Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma conversa do confinamento. Desta vez com Tiago Tichetti, co-editor da revista UFO, membro também da Comissão Brasileira de Ufólogos, editor de vários livros, palestrante internacional, e é um gosto muito grande poder tê-lo aqui connosco. Tiago, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito este convite. Filipe, bem-vindo também. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Filipe. Muito bom estar aqui, muito bom falar com os nossos irmãos portugueses aí na Europa. Não conheço Portugal. Já pousei no aeroporto, mas não conheci. Logo, em breve, quando tudo se acabar, é o lugar que eu quero ir. Sim. Esperemos também num futuro próximo poder tê-lo cá numa das conferências. Esperemos conseguir fazer isso. Tiago, gostávamos de começar, como com todos os nossos convidados, saber o que o levou a entrar na ufologia, qual o seu percurso, no fundo. Sei que a sua formação base, tal como a minha, vem da parte da gestão de empresas, mas o que é que o levou a ingressar pela ovniologia? Olha, eu sempre digo, todos perguntam isso, e é muito legal, porque eu sempre digo a mesma coisa. Eu nasci com ufologia no sangue, não tem como negar isso. Meu pai era piloto da Força Aérea Brasileira, né? Ele gostava do assunto também, então eu acho que os genes dele influenciaram nos meus, e eu nasci com essa vontade, com esse desejo de saber, de conhecer, de entender mais. Eu tive um avistamento, uma coisa simples, a gente chama de contato imediato de 0 grau, quando você vê aquela luz, né, não dá para definir forma nem nada, parece ser esférica porque estava de longe, mas eu tive um contato com 8 anos de idade no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro, e aí eu vi uma luz que apareceu no céu, do nada, era noite, eu lembro disso, e essa luz ela desceu numa montanha que se chama Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Essa Pedra da Gávea é um local onde o pessoal salta de asa delta. Então é bem alta, e eu vi essa luz descendo e parou no nariz do gigante. Chama Pedra da Gávea também nariz do gigante, e o nariz é onde o pessoal salta de asa delta. E essa luz parou e apagou. E de repente, ela reapareceu, subiu, ficou mais vermelha, maior, mais brilhante, fez um movimento de pêndulo e acelerou para o espaço. Deixou como se fosse um rastro assim de faísca vermelha. Eu tinha só 8 anos de idade, tá? Isso a gente está falando de 1982. Já entreguei minha idade para vocês. Mas eu tinha vivido até aquele momento da minha vida, eu tinha vivido praticamente todo em bases aéreas. Eu nasci em Santa Cruz, aí fui morar em Natal, numa base aérea de Natal, e depois me mudei para uma base aérea no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Então eu convivia com avião, com helicóptero, o que tinha na época, né? Avião, helicóptero, balão, militares. Eu convivia com eles, convivi durante até aquela idade com tudo isso. Então eu sabia, mesmo criança, eu sabia identificar o que era um avião, eu sabia identificar o que era um balão, um helicóptero. Não tinham drones na época. Obviamente que não tinham drones na época. Então, o que eu vi, isso chamou minha atenção. E a partir daí, eu já lia, né? Quando eu fui alfabetizado, eu lia 2 coisas. Eu lia revista em quadrinhos do Homem-Aranha, X-Men, essas coisas, e lia a revista UFO já. Ou as precursoras da revista UFO. Revista Planeta, Psi-UFO, eu lia isso aí. E com esse avistamento, certamente foi um impulso que eu tive para mergulhar de cabeça em ufologia que perdura até hoje. Um dos primeiros livros que o Tiago terá lido, à semelhança do Ademar Sveyer, seriam Os Deuses Astronautas, correto? Portanto, acho que todo mundo leu esse livro de início. O meu pai tinha esse livro. O meu pai tinha esse livro. Tem esse livro, ele me deu. É de 1900, a segunda edição no Brasil, de 1967. É a segunda edição. E lá está escrito, meu pai, quando ele comprava um livro, ele assinava o nome dele. E botava um ano.
E no livro está escrito cadete aviador Tiquete, que meu pai era cadete ainda da aeronáutica, e o ano. Em 2012, o Eric Von Däniken veio aqui a Brasília para uma palestra, eu levei esse livro e ele autografou embaixo do autógrafo do meu pai, da assinatura do meu pai. Ele falou, ao amigo Thiago Tiquete, um abraço, Eric Von Däniken. Então tem esse livro que é uma raridade e tem o autógrafo dele, junto com meu pai. Espetacular, muito bem. E qual é a sua opinião acerca dos deuses astronautas? Olha, primeiramente, quando você lê o livro Eram os Deuses Astronautas, tudo que você vê no passado tem ali as digitais dos alienígenas, né? Você acredita em tudo naquele livro. Depois, obviamente, você vai se inteirando mais, aí você começa a ler Zecharia Sitchin, você começa a ler Graham Hancock, Digitais dos Deuses, que eu li também. E você começa aos poucos vendo que realmente uma coisa tem sentido e outras coisas não. E é muito interessante que o Eric Von Däniken, muita gente acusa ele de bater sempre na mesma tecla, de falar sempre as mesmas coisas. E ele esteve aqui em Brasília uns 2 anos atrás e eu conversei muito com ele novamente. Ele falou, Thiago, o pessoal ainda fala que leu o meu livro, As Deuses Astronautas, que não está atualizado. A atualização do livro Era os Deuses Astronautas são outros livros. Não é a mesma edição. Ele não pega aquela edição antiga e atualiza ela, não. Ele vai escrevendo outros livros que vão até contradizendo o que ele disse no passado. Então ele fala, muitas das ideias que eu tinha no passado caíram por terra, eu realmente consegui a explicação, outras se desenvolveram e surgiram outras. Eu, particularmente, acho sim que houve alguma interferência. Eu acho que houve alguma forma ou algum contato, porque tem uma lacuna na ciência do Homo sapiens, do Homo erectus, Homo sapiens, para o Homo sapiens sapiens de 200, 300 mil anos. E a própria ciência fala isso. E a própria ciência fala que se a gente fosse analisar a evolução normal, hoje a gente estaria domesticando os animais. E hoje a gente está indo para o espaço. Então, se for pensar logicamente, a gente não viveu o tempo suficiente para estar onde a gente está hoje, se fosse ter a evolução normal das espécies. Filipe, desculpa que tirei-te a palavra. Parece. Tiago, temos muito para falar e queria-me debruçar essencialmente sobre 2 livros. E obviamente que um desses livros é o Guia da Tipologia Extraterrestre. Existem alguns trabalhos já realizados nesse sentido, até cá em Portugal já existe um pequeno catálogo. No entanto, o livro do Tiago conta com uma profunda investigação. Penso que foram 8.000 casos investigados e desses 8.000 o Tiago utilizou para o livro 1477. Neste sentido, gostava de saber como foi elaborado o sistema de classificação. Creio que o Tiago dividiu o livro em 4 espécies e depois como foi feita também a divisão e subdivisão das espécies que constam no livro. Bom, Felipe, realmente... No fundo, foi uma investigação super exaustiva, portanto, também todo o processo que levou a essa investigação, quer dizer, foram anos com certeza de 8.000 ou 9.000 casos que tenha visto, que teve que andar a percorrer quase o mundo inteiro à procura deles, não é? Exatamente. A minha metodologia de pesquisa para os livros durou quase 4 anos para eu escrever essa primeira edição. Nessa primeira edição foram 8.000 e alguma coisa que eu pesquisei e vieram 1.477 casos. Para a segunda edição eu já pesquisei 2.000 a 3.000 casos a mais. É muito para 1.700 casos que eu pesquisei profundamente. A minha metodologia foi a seguinte. Primeiro, casos que tinham o máximo de descrição possível do ser e do evento. Descrição que eu digo, formato do ser, o aspecto, a situação onde tudo se ocorreu. Além disso, eu tentei buscar, aí já sabendo os casos que eu separei, o ufólogo que pesquisou o caso,
se possível. Bibliografia, a maior fonte foi bibliografia. Isso não tem como fugir, porque tinham casos muito antigos que realmente não tinha mais testemunhas vivas nem pesquisadores. Mas eu ainda consegui falar com pesquisadores, com testemunhas, com pesquisadores que indiretamente pesquisaram o caso ou pesquisaram um pouco depois, uma segunda investigação. E dessa forma eu consegui chegar a esses 1.700 casos aproximadamente. Quando eu consegui isso, eu fui diferenciando os casos em 4 grandes grupos. Animalia, que eram seres com aspecto animal, robóticos, seres com aspectos robóticos, humanoides e exóticos. Por que esses 4 grandes? Porque são 4 grandes grupos gerais, básicos. Eu preferi fazer uma identificação baseada no aspecto físico do ser. Outros pesquisadores brasileiros, Jacques Vallée, Hynek, Patrick Hughes, fizeram outras classificações. O Patrick Hughes fez uma muito parecida com a minha. Quer dizer, eu fiz muito parecida com a dele. Eu expandi o trabalho dele. A verdade foi essa também. Eu expandi o trabalho dele. Mas, por exemplo, a gente teve aqui no Brasil, a gente teve pesquisadores que classificaram seres usando ou não aparelhos para respirar. Escafandros, por exemplo. Aí classificou seres que respiravam sem aparelho, seres que respiravam com aparelho. Mas isso delimita muito. E eu fui vendo essas falhas nessas investigações e cheguei à conclusão que a melhor que tinha que se fazer, como o Patrick fez, era dividir em grandes grupos, nesses 4 grandes grupos, e uma vez separado esses seres, devido às suas características, dentro desses grupos, aí sim, pensar os detalhes de cada um. Por isso você vai ter no grupo Animalia, você vai ter vários tipos. Aí, Animalia, variante 1, seres com penas. Variante 2, seres com pelos. Variante 3, seres com escamas. E assim foi fazendo. E essa grande divisão de 4 grandes grupos deixa também aberto para que, caso surjam outros tipos de seres, eles entram nesses grupos, são 4 grandes, e eles lá dentro se subdividem, não se subdividem, eles são classificados com outras variantes. Então você não fecha, você não engessa a classificação. E essa classificação, eu sempre repito, ela não é definitiva. Foi uma forma que eu adaptei, usei, para tentar levar ao pesquisador ou a quem lê algo assim mais padronizado e metodologicamente analisado. Foi dessa forma. É um livro aconselhado tanto a ufólogos como a curiosos. Exatamente. A leitura é simples, os desenhos são muito, muito detalhistas e é para todo mundo. De onde é que veio o maior número de amostra? Veio de onde? Sei, em termos globais, onde é que encontrou mais descrições de contactos? Estados Unidos. Claro. Sem sombra de dúvida. E logo depois o Brasil, até mesmo porque o Brasil já tinha tem aqui no Brasil uma grande fonte de pesquisa, que são os antigos boletins da Sociedade Brasileira de Pesquisas dos Discos Voadores, da época do 1950, 60. Então, tem esses boletins publicados, disponíveis na internet, e lá era feito uma pesquisa de campo muito minuciosa, uma descrição muito detalhada de todo o evento, além da revista UFO também, que está aí há tantos anos. E os Estados Unidos é fonte inesgotável. Eu usei muito os livros do Albert Rosales, ufólogo norte-americano também, que ele publicou 4 ou 5 The Homecat Catalog, Humanoid Catalog, que ele publicou e tem na Amazon também. E ele é uma fonte muito legal, porque ele pegou vários casos, eu ajudei ele a construir alguns casos no Brasil. Então, uma fonte é os Estados Unidos, Brasil, a Europa também tem, mas Brasil e Estados Unidos são as grandes maiores fontes de casos. O Tiago, na parte final do livro, tem uma secção muito interessante, que é a secção de estatística. E, neste sentido, gostava de lhe perguntar, a nível cronológico,
das espécies identificadas no livro, estamos a falar de que década, maioritariamente? O primeiro caso que tem no meu livro é de 1898. Foi o primeiro registrado. De um ser humanoide, magro, sem cabelos, que carregava numa mão tipo uma sacola e na outra uma bola iluminada felpuda, tipo felpudo, camurça. E foi avistado por 2 pessoas nos Estados Unidos que afirmaram que quase foram abduzidos por esse ser. Ele tentou levá-los a bordo de uma espaçonave, mas não conseguiu. Então, a pesquisa começa em 1898, 96 e vai na última edição até 2017. E o interessante que você vê na evolução desses anos, você vê também a evolução do tipo de seres. Tem seres que apareceram durante um pequeno período e nunca mais voltaram a surgir. E seres que começaram a aparecer, aí eu digo os Greys, começaram a aparecer na década de 90 e estão até hoje. Os seres que são muito parecidos com nós humanos, que a gente chama os nórdicos, né, comumente chamados, eles estão desde a década de 60, quando teve o boom dos contatados, até hoje. Aí em 2000 começam os reptilianos, insectoides, os louva-deuses. E é engraçado que a gente tem que tentar diferenciar se isso também não é consequência da cultura pop. A gente vê na televisão muita coisa, as pessoas começam a fantasiar com o que viram na TV e falam, não, o que eu vi foi aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas chega a fazer algum tipo de análise conclusiva face a essas diferenças no próprio livro? Não tem como. Não tem como. Você não tem como, por exemplo, e uma coisa que eu critico muito na internet, o tal do livro soviético das raças extraterrestres, que falam que foi um agente da KGB que divulgou. Esse livro, que voltou a aparecer assim, uns 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, esse livro, eu lembro dele, é do início da internet aqui no Brasil, na década de 90. São as mesmas imagens que tem naquele livro, que o pessoal colou ainda, a internet discada ainda, de placa de fax. O pessoal ainda utiliza as mesmas imagens e fala que o ser veio de Andrômeda, o ser arcturiano veio não sei de onde, o ser... Eu pesquisei quase 10 mil casos, mais de 10 mil casos. Em nenhum caso, tem o relato de alguma testemunha, eu digo isso, de casos que têm credibilidade. Não existe um relato de testemunha que fala que o ser falou, eu vim de tal planeta, eu vim de tal constelação. Aí você vai falar, bom, aí tem o Billy Meier que fala de Vênus, tem Adamski que fala de não sei de onde, Beth Barney Hill que fala de Zeta Reticuli. Bom, Beth Barney Hill não falaram que os seres vieram desses lugares. A Beth ela se lembrou durante hipnose que ela viu um mapa estelar e anos depois uma astrônoma, uma cientista, viu aquele mapa e bateu e viu, olha, aquilo ali é Zeta Reticuli. Mas em nenhum momento você falou que veio de Zeta Reticuli. Ele podia estar indo para Zeta Reticuli, ele podia estar voltando, ele podia estar passando, podia ser um pôster de Zeta Reticuli, não sei. Mas não há isso. Então também não há uma conclusão de onde vem seres, como... Eu não consegui fechar. Eu queria muito ter uma conclusão dessa. O que eu tenho no livro é, por exemplo, hoje, ainda hoje, a tipologia que é mais vista, relatada, é de seres parecidos com a gente. Os seres humanoides, tipo 1, humanos. E em segundo, os Greys. Só que os Greys estão, assim, subindo. Os relatos de abdução aumentam e, com isso, aumentam os Greys. Na mesma proporção, vai aumentando os tipos reptilianos, os tipos de insectoides, e eles vão aumentando. Mas você não consegue fazer essa conclusão de onde vem, quem são, quantos são, e de onde e juntar, fazer uma relação entre os dois. Até porque existem alguns relatos de abdução onde são relatados mais que uma tipologia dentro do mesmo aparelho. Do mesmo ambiente, exatamente.
Até surge aí uma teoria que os greys são, de certa forma, comandados, ou seres robóticos ou semi-robóticos, comandados por qualquer uma outra espécie. Portanto, torna-se difícil definir quem vem de onde. E realmente, na internet, ainda há poucos dias vi um vídeo desse teor. É quase categórico ao afirmar que ser X vem da constelação Y. E como é que estes indivíduos, como é que estes investigadores chegam a estas conclusões? É uma grande questão que... Quando isso aparece, é essa pergunta que eu faço. Me fale de onde vem essa... aí muita gente fala assim, nos grupos de ufologia que eu participo no Facebook. Sim, da onde você conseguiu essa informação? Eu sou uma contada, eles disseram para mim. Falei, bom, respeito, você pode ter sido, mas a sua palavra ela tem que ter uma evidência, a gente tem que fazer uma investigação. Não, mas eles me falaram, eu já fui raptada por seres arcturianos, por seres não sei de onde, por seres não sei de onde. Na pesquisa ufológica, você não pode descartar qualquer possibilidade, porque você não tem a mínima, você não tem a resposta final, então você não pode descartar nada. Mas ao mesmo tempo, você tem que ser o mais cético possível. Exatamente. Você tem que ter a mente aberta, mas ser cético. É uma contradição, Mas é isso que serve a pesquisa. Eu acho que o ceticismo é o ponto de partida para uma boa investigação. Eu sempre defendi isso, mantendo, obviamente, a mente aberta a todas as possibilidades. Mas muitos dos casos em que surgem essas situações de se dizer, afirmar que este ou aquele ser vem de determinado sítio, muitas vezes são estes casos das chamadas canalizações. Alguém que está a canalizar, alguém que diz que vem da Federação Galáctica, do Arturiano, não sei o quê, e que está aqui para... Não é? Portanto, esse tipo de contacto, digamos assim, já não entra na sua catalogação, correto? Não entra. Não entra exatamente porque eu não tenho como provar. Como é que eu vou descrever? A pessoa, como é que eu vou descrever um ser que é canalizado por um ser humano? Se eu for descrever esse ser, eu vou descrever uma pessoa com cabeça, olhos, membros. É um ser humano. A pessoa vai falar, não, mas eu sou assim, eu tenho 3 olhos, eu tenho 2 cabeças. Você não teve aquela visão, a testemunha não viu aquilo. E eu, para ser bem sincero, não sou contra quem acredita na ufologia mística. Eu sou da ufologia científica. Eu sou pesquisador de campo. Eu vou a campo, vou investigar um caso, vou analisar um filme, vou analisar um vídeo. Até hoje, eu não vi nenhuma evidência dessa ufologia mística que canaliza. Eu não vi nenhuma evidência. E eu convivi muito tempo com pessoas assim, em palestras, amigos ufólogos, amigas ufólogos. Nenhuma dessas evidências me convenceu. Até o momento não me convenceu. Mas eu não bato o pé e falo que isso não existe, não. Mas até o momento não tem evidência que me convença que isso aconteça. Eu ainda não adquiri o livro do Tiago. O que conheço do livro foi através de muitas pesquisas que fiz acerca do mesmo. Eu vou encomendar o livro e recomendo a todos que o façam. O livro custa R$48, a segunda edição, o que para nós aqui em Portugal é um valor de 8,62€ mais quartos. E penso que pode ser adquirido no site da revista UFO e posteriormente enviado para Portugal. Ainda no enquadramento do que estávamos a falar, o Tiago não só relata o ser, como o ser é ilustrado no próprio livro, e tem também uma pequena história do encontro que originou o relato. O relato, exatamente. Dos casos que o Tiago investigou, que grande parte vieram dos Estados Unidos, outros do Brasil, houve algum caso português que se enquadrasse nos 1477 que o Tiago tenha pesquisado e que se lembre? Olha, eu estou até enquanto eu mexo aqui, eu estou procurando. Eu acho que teve caso, sim, teve relatos de portugueses, sim.
Não tem na descrição, mas tem um relato, na estatística tem caso sim em Portugal, Eu até fiquei, e eu confesso para vocês, de colocar ou não a Virgem Maria, o caso da Virgem Maria, como um ser que até não tem nenhum parecido com ela na tipologia, mas eu fiquei naquela. Não consegui um relato, eu não consegui umas evidências boas para colocar. E seria ótimo, né? Porque foi em 1917, Sim, 19. e a descrição feita de ter inicialmente é bastante interessante. Foge à imagem convencional que hoje está associada à aparição, mas se analisar realmente a imagem original, segundo a descrição da época, poderá ter ali motivo para uma futura edição de um seu livro. Mas isso o Francisco até poderá falar com mais propriedade que eu. Sim. A pessoa indicada seria o professor Joaquim Fernandes, que foi ele. Mas quem faz o desenho muito conhecido foi realizado e concebido pelo marido da Fina da Armada. Portanto, ele enquanto artista, foi ele que concebeu, em função do relato de Lúcia, da vidente Lúcia, foi ele que concebeu aquela imagem que se conhece muito bem. Mais uma vez uma bola, desta vez uma bola de luz ao peito. Você estava há bocado a fazer a referência do outro, levava uma bola peluda também. Portanto, e nós vamos encontrando, não é, pela história, ao longo da história, muitas concepções artísticas de seres, eventualmente alienígenas, que trazem sempre uma bolsa ou uma mala ou algo assim, algo que transportam, não é? Portanto, fica também aqui algo que dá que pensar. O que é que eles transportam naqueles... É um padrão, exatamente. É um padrão comum. Tiago, exatamente.